Salve pessoal, Tonela da G Educate aqui mais uma vez para mais um episódio do Skill Podcast, onde a gente fala sobre as habilidades comportamentais e como que se tornar cada vez mais habilidoso em geral vai fazer você aumentar sempre a sua performance e, claro, aumentar também a sua chance de ser bem-sucedido, de dar certo, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, enfim, na sua escola, na sua faculdade e, claro, também no jogo. E, obviamente, não estou sozinho, comigo ela, que é psicóloga aqui da GG Educate, a Lívia, que já colocou a gente em vários episódios do Skill Podcast. Como é que você tá, Lívia? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo por aqui, tudo em paz? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte: quem nunca, eu incluso, a Lívia inclusa com certeza, não passou por um momento de insegurança? Não vai dar certo, tô errado, o trabalho vai ser um lixo, não vou funcionar, não vou passar na entrevista, não vou pegar o elo que eu quero, esse gank não vai dar. Todos esses tipos de pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça, tipo, diariamente é uma parada que acontece, né, muitas vezes, e que em situações de trabalho, elas também tendem a aparecer. E com habilidades comportamentais, a gente sempre consegue controlar mais isso, né, e se virar melhor. Mas, primeiro de tudo, Lívia, na sua experiência de psicóloga, tanto na clínica quanto desde a época de faculdade, por que você acha que a maioria do pessoal, principalmente jovens e tal, tem essa insegurança, assim, tem essa pressão? Vamos lá, são vários fatores, né? Um deles é a galera gosta de fazer um terrorismo na faculdade, sabe? Assim, os professores, eles gostam de falar que é muito difícil, que é muito complicado, que você vai sofrer muito, que você vai passar fome. Engraçado, nenhum deles passa fome. Mas eles É. sempre vão dizer que é uma peleja, né? Que é um negócio complicado, difícil mesmo, árduo. Então, isso já assusta a galera. A galera fica, eita, como é que é? Isso é um ponto. Outro ponto é a relação das pessoas ao nosso redor com o trabalho. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, nossos pais ou nossas mães chegam em casa reclamando, dizendo que o trabalho foi muito difícil, que era muito complicado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, ao nosso redor, às vezes, desde que a gente é criança, por exemplo, às vezes a criança fica em casa e o pai sai para trabalhar, aí o pai fala assim, ó, ai, meu amor, papai queria ficar com você, mas tem que trabalhar. Ai, meu Deus, não Sim. sei o quê. Aí a criança vai achar que é uma desgraça. Lá Aham. vai indo para forca. Entendeu? A criança vai achar que é a pior coisa do mundo, que o pai desde ficar com ela para trabalhar, não sei o quê. Ou então, já aconteceu aqui na minha casa também. Às vezes meu pai chegava estressado em casa, trabalhar, minha mãe falava assim, ó, olha, quando seu pai chegar em casa, não fique enchendo o saco dele. Deixa ele chegar, tomar banho, comer depois e fala com ele. Fala, rapaz, trabalho deve ser uma coisa muito chata, né? Quando a pessoa chega, ninguém pode nem falar com ela. Então, às vezes, a gente Aham. é criança, a gente vai criança com a nossa cabeça de que trabalho é ruim para... Essas são as coisas mais externas. Agora, as coisas mais internas e pessoais, às vezes é por falta de experiências. Entendeu? Às vezes é porque a pessoa nunca estagiou, ou ela não teve muitas experiências legais. Então, ela acha que quando ela for para o mercado de trabalho vai ser da mesma forma ou pior. Agora, quando a gente tem muitas experiências, quando a gente tem muita habilidade, a gente consegue se colocar no local competitivo no mercado, a gente não tem tanta insegurança assim. Claro que ela sempre vai existir, certo? Tem um nível Uhum. normal de insegurança que faz parte do sujeito, de uma ansiedade normal, que tudo bem. Agora, quando eu vejo que é uma coisa muito, 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 muito insegurança, aí eu já percebo que talvez seja por algum desses fatores, entendeu? Sim, demais. Aulas, aulas. E é tudo isso às vezes, né? Às vezes o pior é isso, que não é só uma coisa só, às vezes é tudo ao mesmo tempo. E aí você fica naquela de, meu Deus do céu, o que que eu faço? Tem uma outra coisa que eu ouço bastante, eu assim, né, tenho que agradecer muito a minha família que nunca ficou muito em cima, mas eu concordo plenamente com você, porque a vida inteira, amigos, outros familiares, né, sempre tiveram esse tipo de comportamento. Mas uma outra coisa que eu ouço muito o pessoal falar é tipo, meu, eu preciso sempre estar muito atualizado, eu preciso sempre fazer o que tá dando dinheiro. Tipo, pô, mas eu não quero, sei lá, ser médico, mas médico dá dinheiro, ou engenharia dá dinheiro, ou alguma coisa assim. E muitas vezes essa pessoa parece que ela não sabe exatamente se ela tá no caminho certo, né? Mas ela tem essa ideia de que precisa ir por esse caminho, justamente porque tá tomando as decisões mais certas, assim. Sendo que muitas vezes tomada de decisão, que é uma habilidade comportamental, não tem a ver com o que os outros estão fazendo, tá dando certo pros outros, né? A gente não é os outros. Minha mãe falava, você não é todo mundo. Então, assim, a gente tem que olhar muito para isso também. Agora, do ponto de vista psicológico e tudo mais, como que as habilidades comportamentais ajudam a gente a realmente conseguir traçar um plano e ter em mente, meu,
eu quero chegar em tal lugar, eu quero me dar bem nessa função e etc, pra meio que parar de perseguir essa coisa de vou porque falaram que tá dando dinheiro, assim. Não, primeiro, que eu adoro essa frase, né? Que se eu queria dar dinheiro. Vou me perguntar assim, Liv, e aí, psicologia dá dinheiro? Eu falo, meu amor, só quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto a É. gente trabalha. Começa por aí a conversa, né? A segunda coisa é que quando a gente vai fazer um planejamento de carreira, né? Que é outra habilidade, né? O planejamento, poder planejar as coisas, a gente Uhum. tem que levar em consideração vários fatores, porque é uma coisa complexa, certo? E às vezes, quando a gente não entende isso, a gente. Qualquer problema, tá? Com qualquer coisa na vida, não é só com a decisão de carreira, não. Qualquer coisa que a gente bate o olho e a gente acha que é muito complexa, ou a gente vai estudar para entender, ou a gente vai reduzir para uma coisa não complexa. Tipo, a gente se depara com uma pessoa com depressão. É uma coisa complexa. Só quando a gente não entende, a gente reduz, fala, é porque isso aconteceu. É porque os pais eram assim. Era porque não sei o que, não sei o que. Tipo assim, a gente tenta arrumar um motivo para dizer que foi Uhum. esse um motivo e pronto, resolveu o problema. Não temos mais dúvida. Acabou a dúvida. Porque ter dúvida é ruim. Então as pessoas Uhum. tendem a fazer isso. A mesma coisa com a carreira. A gente tem que levar em consideração vários fatores na carreira. Mas quando as pessoas não querem se deparar com isso ou enfrentar essas questões, elas tendem a reduzir ao mercado. O mercado está dizendo que essa área dá mais dinheiro. O mercado diz que essa é a área do futuro. O mercado diz que essa é a área mais próxima. Sendo que onde é que mora o perigo? O mercado é a coisa mais volátil que existe. Nossa, Hoje muito. ele está aqui, amanhã ele está do outro lado. E ele não está nem para você, meu amor. Se você começou a faculdade, vai demorar 4 anos. E entre esses 4 anos muda. É um exemplo que eu sempre trago. Quem começou engenharias, de modo geral, engenharia civil, não sei o que, naquela época da Copa, 2010, 11, 12, 13, 14 e tal, pegou a engenharia numa alta. Loucura. Eu A pessoa vai. tava, eu tava nessa. Eu lembro do pessoal, vai pra engenharia que tá dando muito dinheiro. Era engenharia e programação, vai pra esses dois que dá dinheiro. Eu fui pra programação. Já sabemos o final dessa história, né? E aí o que acontece? A pessoa começa a ler essa faculdade em 2014. Em 2018, 2019, quando ela termina a faculdade, a engenharia civil estava numa baixa desgraçada. Entendeu? Ou seja, às vezes o que está em alta hoje não é o que vai estar em alta amanhã. Quando eu sempre brinco com isso, né? Quem começou psicologia ali quando eu comecei, 2013, 2014, começou por amor, porque estava numa baixa lascada, entendeu? A psicologia, tipo assim, cara, paga mal, o povo valoriza, é coisa de doido, não sei o quê, tem que ser mais doido ainda para querer dar de doido. Era o que eu ouvia. E aí ela deu uma subida violenta e hoje tá, tipo, no melhor dos tempos, da psicologia. Então, assim, a gente tomar a nossa escolha, levando em consideração um fator. Claro, não estou aqui dizendo que o mercado não é importante, que não é para ser considerado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Uhum. não pode ser o único fator a ser levado em consideração. Mas sim muitos outros. Por exemplo, as habilidades, que foi o que você perguntou. Como é que as habilidades, como é que as soft skills me ajudam nisso? Me ajudam primeiro pela questão do planejamento. Eu consegui ver que mercado é importante, mas o que eu gosto é importante, o que eu sou bom fazendo é importante, o que as pessoas estariam Sim. dispostas a pagar é importante, entendeu? Então, todas essas questões, o meu projeto de vida é importante, os meus desejos pessoais, o que eu quero fazer, quanto eu quero ganhar, para onde eu quero ir, tudo isso é importante. Ou seja, essa questão da decisão profissional, ela é meio aquele malabarismo que você tem que jogar todas as bolinhas ao mesmo tempo e brincando com todas elas, né? Não é uma ou outra, não é tipo só o que eu gosto, ou só o Aham. mercado, ou só o dinheiro. É tudo isso junto, entendeu? Sim, demais, demais. E aí é legal falar disso, porque quando você tá. E aqui, a gente também não tá tentando falar de, não, siga o seu sonho cegamente, sei lá, nem sempre vai dar certo. É o que você falou, tem que levar em consideração tudo um pouco. Mas essa habilidade de planejar, essa habilidade de tomar decisão, essa habilidade de entender o que está acontecendo, de analisar bem, né, que é uma habilidade comportamental, ou melhor, são habilidades comportamentais, te ajuda a ter mais controle disso tudo. Então, você quer viver do seu sonho? Eu, por exemplo, convivo com muita gente que quer ser caster, igual eu sou, né? Ou então quer ser streamer. Eu quero ser streamer, larguei tudo pra ser streamer. E, tipo, não é exatamente assim. Mas, ao mesmo tempo, ser um streamer muitas vezes vai te dar um futuro muito mais interessante, você focando nisso e tudo mais, do que ir pra uma engenharia da vida. Só que, de novo, é importante que você tenha um respaldo, né? Que, de repente, tenha um trabalho, alguma coisa assim, para ir se virando, claro, porque, né, saco vazio não para em pé, então você não tem como, tipo, trabalhar passando fome, não é isso que a gente fala, obviamente. E uma coisa interessante disso tudo, Lívia, é que, pelo menos eu senti isso, quando a gente tá trabalhando com uma coisa que a gente gosta, a gente não se sente trabalhando. Eu mesmo falo que, meu, eu não trabalho. É claro, tem os momentos chatos, tem os momentos lá de
né? Pô, ter que fazer uma parada que é mais maçante, mais trabalhosa, sempre vai existir. Mas eu não trabalho com casting. Todo dia é um jogo, tipo, diferente, é uma adrenalina diferente, é uma coisa diferente, é uma história diferente. Tudo muda a cada 2 semanas, a gente tá sempre se renovando, sabe? Então, a gente tá sempre nesse espaço de criar. Porque eu, graças a habilidades comportamentais, consegui me encontrar, assim, hoje eu sei qual é a minha paixão, digamos, né, nem do ponto de vista romântico da coisa, mas o que eu realmente gosto de fazer. Agora, a gente sabe que nem é todo mundo que tem isso aí. Aliás, muita gente vai por essa de, meu, eu só vou pra isso porque alguém me mandou, ou meu pai me obrigou, ou porque dá dinheiro. Muitas vezes porque a pessoa não conhece Foi exatamente o que o eu que ela passei na gosta faculdade. e ela se sente na obrigação, né? Às vezes até de num terceiro colegial ali da vida, no terceiro ano do ensino médio, sem muita experiência, assim, sem ter visto muita coisa, já se sentir nessa obrigação de escolher, assim. Como que você vê essa parte? E como que de repente essa pessoa pode tentar facilitar para saber o que ela gosta? Então, vamos lá. Tem uma ferramentazinha que eu sou apaixonada, chamada Ikigai. Eu vou soletrar para quem estiver só escutando o podcast. É Ikigai. Uhum. Super simples. Você vai jogar no Google, você vai achar rápido e com facilidade, vai ter a rodo lá. E o que essa ferramenta propõe? Certo? Ela propõe que você pense em 4 fatores para fazer uma escolha, certo? Anota aí. Primeira pergunta, que são 4 perguntas, certo? A primeira pergunta é o que é que eu amo fazer? O que é que eu amo? Enfim, vai variar um pouco do que você achar no Google, mas basicamente é o que você Uhum. ama. E aí você pode ir escrevendo, tipo uma lista, normal. O que é que você ama fazer? Ah, eu amo trabalhar com jogos, jogar isso aqui, não sei o quê, eu amo fazer isso, ouvir pessoas, parará, parará, parará. Escreve lá Uhum. o máximo que você puder. Segunda pergunta, no que é que eu sou bom fazendo? No que é que eu sou bom? E aí você pode colocar, ah, cara, eu sou bom em organizar as coisas. Eu sou bom em conversar com as pessoas, eu sou bom em vender alguma coisa. Eu sou E bom em aí entre fazer as cálculo. experiências também, né? Tipo, da Sim, pessoa tentar sempre buscar o máximo para ter uma noção. pra saber, né? Se é o que ela gosta ou não, se ela é boa nisso ou não, né? Uhum. Então a pessoa vai escrevendo na lista no que a pessoa é boa. Parará, parará. Terceira pergunta. A pergunta é: o que é que eu poderia ser pago para fazer? Sendo que para quem está no terceiro ano, ou quem não se formou ainda, eu dou uma adaptada na pergunta, que é aqui: o que é que eu gostaria de ser pago para fazer? E você vai pesquisar Uhum. as profissões que existem, as coisas que você, rapaz, se eu fosse pago para fazer isso aqui, eu ia achar bom. Entendeu? Você escreve lá no papelzinho. Escreve, escreve, escreve. E a quarta e última pergunta é o que é que o mundo precisa? Que basicamente é para você ver quais são as demandas do mercado. Lembra que eu falei? Mercado não é tudo, mas é importante? Pronto, você fala, ah, Lívia, eu acho que o mundo precisa de mais educação. E aí você pode tentar se voltar para onde de educação. Ou eu acho que o mundo Uhum. precisa. Assim, e aí, claro, pessoal, vamos tentar evitar aqueles clichêsões, né? Que senão a gente não vai conseguir avançar muito. Mas a gente colocar as Uhum. coisas que você realmente se importa, certo? Não, sei lá, só coisas nobres e belas, né? Por exemplo, eu sempre falo que uma coisa que eu me importo particularmente é com essa questão das pessoas e o trabalho. Eu, Lívia, Uhum. me importo, acho que o mundo precisa de profissionais mais felizes. E aí, isso é uma coisa que para mim é importante e que eu acho que o mundo precisa. Então, você escreve lá. Blá, blá, blá. Quando você terminar de escrever essas 4 perguntas, o que você é bom, o que você ama fazer, o que você poderia ser pago para fazer e o que o mundo precisa, se algumas coisas se repetirem nessas 4 perguntas, pode ser um bom indicativo. Pode ser um Uhum. caminho interessante, entendeu? Pode ser uma coisa que pode vir a dar certo, né? E aí a ideia é Sim. que vocês façam isso, né? Assim, é uma ferramenta super simples e que ajuda demais. Eu sempre passo meus pacientes na clínica, né? Os meus pacientes têm orientação profissional. E isso dá um norte à pessoa. Como eu falei, é levar em consideração esses 4 bolinhas do malabarismo, entendeu? Esses 4 pratos que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo. Beleza? Então, acho Uhum. que isso ajuda. Mas, claro, se você não tem muitas experiências, pode ser que seja um pouco mais difícil. Então, assim, busque ter experiência para saber o que é que você gosta, o que é que você é bom. Busque conversar com pessoas. Às vezes tem pacientes meus que são muito autocríticos, tipo assim, ah, eu não sou bom em nada. Ah, não sei fazer nada direito. Pergunte às Uhum. pessoas. Pergunte um colega seu, pergunte a algum familiar seu, pergunte uma pessoa que lhe conhece bem, que já trabalhou com você, que já fez. Quando eu falo trabalho, pessoal, pode ser trabalho de equipe, em sala de aula, certo? Não precisa ser nenhum trabalho assim formal, nada não. Uma pessoa que Aham. joga com você, entendeu? Uma pessoa que convive com você. Pergunte a ela. Pode ser uma experiência bem interessante. Nossa, demais. E às vezes, acho que essa é uma dica, assim, de ouro, claro, né? A ferramenta é maravilhosa, mas essa dica de perguntar às pessoas é muito legal. Obviamente para pessoas que você também confia, né? Pessoas que Sim, você conhece, porque senão você vai perguntar para um cara que não gosta de você, o cara vai falar que você é um lixo. Não é é, assim, obviamente você não é um lixo, ninguém é um lixo.
né? Então é muito legal, porque às vezes você mesmo pode se surpreender. A pessoa fala, cara, você é muito bom, sei lá, cozinhando, e às vezes você nem se toca, sabe? Ou você é muito bom ouvinte, né? Tipo, conselheiro, sei lá. Então, assim, tem algumas coisas que realmente você nem de repente passou pela sua cabeça, mas que são muito interessantes. Então, já anota, já faz aí, depois não, né? Não vai me falar, não, porque eu não sei. Tá aí, ó, a gente tá fornecendo a parada, entendeu? Então já fica de boa. E é legal porque não é uma fórmula mágica, né? Não é, beleza, se aparecer 4 ali, opa, R$ 500 mil no Pix. Não tem essa. Não existe, né? E Não, essa é uma outra questão, inclusive, que é buscar essas experiências, buscar praticar as habilidades comportamentais e ser mais habilidoso em geral, né? A gente sempre comenta aqui, já tem outros vídeos, pode ver todos os conteúdos aqui da GG do Kate, a gente sempre fala sobre a importância de praticar a habilidade comportamental também dentro do jogo, dentro do League of Legends, que você faz isso e ter um foco no processo, né, Lívia? Muitas vezes as pessoas falam, olha, mas a gente não... Eu não consigo fazer alguma coisa porque eu desisto no meio, eu não consigo pegar um hábito de fazer, né? Ou enfim, tem alguma dificuldade X e tal, mas parece que nessas situações, eu sinto pelo menos, e já aconteceu comigo várias vezes, que eu tava olhando muito pro resultado, assim, sabe? Eu tava muito olhando pro Pix, esperando o Pix cair ali de 500 conto. Né? Sendo que na realidade, quando você realmente aproveita o processo, cada trabalho, cada situação, parece que já gera uma leveza em tudo isso, né? E é o mais interessante, inclusive, para você desenvolver bem essas habilidades que sim. a gente está comentando aqui, que, claro, são essenciais para que tudo dê certo, né? Para que você tenha mais controle. Então, né, Luiz, tem tudo a ver com a sua autoestima profissional, né? Assim, quando você tem experiências e você vê que ele dá certo, você se sente mais confiante, porque você fala, já deu certo uma vez, numa situação menor, né? Essa aqui é um pouquinho maior, tem mais chance de dar certo do que de dar errado. Então, isso vai formando a pessoa, né? Nesse processo de escolha, de realmente conhecer, de ter essa experiência, desenvolver essa habilidade. Até porque uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, as pessoas, elas têm vergonha de começar pequeno. Elas têm vergonha de ser Hum. ruins numa coisa, elas têm vergonha de não conseguir performar bem. Mas, cara, é porque a gente olha os grandes players do mercado e a gente já vê eles num canto muito massa, mas todos eles começaram de um canto muito ruim, entendeu? Todo mundo começou de um canto muito baixo, assim. Essa ideia que a gente tem de, tal pessoa nasceu para isso, ou tem um dom, cara, isso é 0,0001% da população. Todo o resto teve que trabalhar, teve que ralar para conseguir, teve que se esforçar, entendeu? Então, assim, às vezes, esse período de início, que a gente é bem ruim, para algumas pessoas chega a ser insuportável. E ela começa, ela é bem ruim, ela, não tento mais. Aí ela começa outra coisa, ela é bem ruim, não tento mais. Sendo que qualquer coisa que ela começar, ela vai começar bem ruim, porque é normal, é assim que todo mundo faz. Por exemplo, eu sou bailarina desde meus 4 anos de idade, eu tinha 4 anos de idade, eu era bem ruim, porque eu era uma criança e eu não sabia fazer as coisas. Quando eu comecei, sei lá, já grande, com, sei lá, comecei com 18 anos, eu comecei a aprender francês, eu era muito ruim, eu falava muito ruim, e aí com o tempo fui melhorando, mas tudo isso leva tempo. A questão é que às vezes a gente não quer estar nesse lugar de estar começando. Às vezes pra gente é vergonhoso, é estranho, é desconfortável, mas assim, por que, cara? Por que é vergonhoso a pessoa estar começando? Vergonhoso a pessoa não tentar fazer nada na vida dela. Entendeu? Assim, então, Sim. a gente tem que suportar um pouquinho mais desse tempo de, enquanto você ainda é muito ruim, até você só médio ruim, que você vê, não, tô melhorando, tô me desenvolvendo e tal, tô fazendo. Então, assim, a gente tem que tentar esticar um pouco mais esse período até a desistência, sabe? Porque se a gente começar qualquer coisa, a gente não insistir nela, a gente vai ser ruim fatalisticamente, assim. Não sei se a Sim. palavra existe, mas com certeza a gente vai ser muito ruim, entendeu? Se a gente não der essa Aham. esticada nesse tempo pra gente conseguir realmente ser bom, né? Porque é assim com todo mundo. Sim, e até por isso que a gente volta um pouco naquela questão de realmente focar em algo que, né, dê para conciliar todos os pratos aí, as bolinhas dos malabares, mas uma questão que você goste de fazer e, obviamente, seja bom fazendo, ou pelo menos que você acha que você já tem uma facilidade maior ali, de repente uma habilidade mais bem desenvolvida. Se não tiver, ou mesmo que tiver, não significa que você gosta de fazer ou é bom fazendo e já é profissional, né? Instantaneamente, assim, eu cozinho, faço hambúrguer para os meus amigos e eu instantaneamente sou um chefe de cozinha, não é? Né? E aí cada vez mais você vai evoluindo, você vai vendo o próximo nível
e continua nesse caminho. Eu lembro certinho, quando eu comecei a fazer o cast, eu gritava que nem um louco esgoelado. Não parecia que eu tava ali realmente fazendo uma coisa profissional. Parecia que eu era sei lá, um doente que tava completamente louco, assim, do dor, sei lá, era uma parada bizonha. E hoje eu vejo as coisas que eu fazia lá atrás, eu fico, meu Deus do céu, cara, que negócio esquisito. Mas era uma parada que eu gostava, e assim, eu sabia que eu tinha que melhorar, e hoje, claro, tem um controle muito interessante, assim, de voz, de não ficar rouco, né? Porque se eu ficar rouco, eu sou demitido, basicamente. Não demitido, mas assim, eu não vou trabalhar, não posso, né, arcar com essa situação. Então é sempre essa mescla que é muito legal. E essa mescla você consegue fazer bem justamente tendo as habilidades comportamentais, sabendo planejar, sabendo analisar a situação. Olha, aqui eu sou bom, mas não tá dando muito dinheiro, então de repente vou tentar fazer uma outra coisa X, até vingar a coisa que eu realmente quero, né? Aí você sabe, você consegue se virar melhor também trabalhando em equipe, enfim, tudo que a gente sempre fala sobre o quão essenciais, melhor dizendo, são as habilidades comportamentais. E outra também, né, Lívia? Se não der certo, caso não funcione, vamos supor, você fez lá, pá, tem aquela outra pessoa que, ó, eu já tentei, já fui atrás, mas não funcionou e tudo mais, assim. Não é o fim do mundo, né? Não adianta falar, beleza, então pro resto eu sou um lixo, o que eu era bom não funcionou e acabou. Não é o fim do mundo. E vale a pena você realmente focar no que você tem controle, né? Daí também a importância das habilidades comportamentais para saber melhor quais são as opções, né? Quais são as coisas que você consegue controlar, né? A gente tem um exemplo clássico do Thomas Edison aí que, meu, dizem, né? Não sei se é uma história factual ou se realmente é uma história meio que pra galera entender a moral, né, da parada toda, mas dizem que errou lá 1000 vezes, mais de 1000 vezes, para conseguir fazer sua criação, digamos assim, mais importante, seu desenvolvimento mais importante, que foi a lâmpada elétrica. Então, assim, é um constante processo mesmo de evolução, não é uma parada que você vai resolver do nada, né? Não é uma coisa assim que sou bom, pá, instantaneamente já fiquei gigantesco. Não é assim que as coisas funcionam. E outra coisa. O que você tem a dizer, Lívia, para aquelas pessoas que às vezes entram na brisa de, olha, eu preciso muito me formar rápido, senão eu sou um lixo. Olha, eu preciso muito, sei lá, fazer o que eu me propus a fazer, porque senão eu não sei fazer nada. Como, como, como a gente consegue lidar com essa situação usando a resiliência, né, que também é uma habilidade comportamental? Tá, vamos lá. Primeiro, só contando também esse negócio do Thomas Edison, né? Que também não sei se a história é Uhum. verdade, mas que ele falava que é o seguinte: não é que ele errou 1000 vezes para fazer a lâmpada, ele descobriu 1001 formas de não fazer a lâmpada, de fazer É. outras coisas, né? Então, isso é um ponto, né? E o outro ponto é essa questão do erro, né? Assim, quando a gente, às vezes, não tem uma autoestima bem desenvolvida, quando a gente ainda não sabe que a gente é bom, a gente acha que qualquer coisa pode destruir a gente, porque a nossa autoestima é muito frágil, visto que ela não é baseada em realmente experiências que, enfim, foram concretas na nossa vida, né? Então, tudo a gente acha que pode destruir a gente, ou que tudo é o fim do mundo, né? E isso é muito característico, por exemplo, de alguns pensamentos ansiosos que a gente pode ter. É típico do pensamento ansioso ser catastrófico. Assim, de que se uma coisa não der certo, então a pior situação possível vai acontecer. Por exemplo, quando eu estava no terceiro ano, eu achava que se eu não passasse na federal da minha cidade, tinha acabado para mim. Eu não ia ser um bom profissional, minha vida ia acabar naquele momento, tudo ia ser ruim, É. parará, parará, parará. Ou então eu pensava que se eu não conseguisse tal estágio na faculdade, aí isso ia acabar comigo, e ia ser muito ruim. Teve uma vez que eu não quis tentar um estágio com medo de não passar. Aí eu falei, Sério? gente, qual o sentido disso? Aham. Assim que eu tinha entrado na faculdade, abri um estágio no hospital, super referência aqui em Fortaleza, na área da psicologia, e aí eu me inscrevi, eu passei, tipo assim, a primeira fase, né, que era tipo currículo e tal. Me chamaram para uma prova que ia ter, e eu falei, cara, eu não vou, porque se eu não passar, eu não vou ter coragem de falar as coisas que eu não passei. Aí depois eu parei, eu falei, não faz Caramba. sentido o que eu É. fiz. Porque se eu não tentar, eu podia ter passado, entendeu? Tipo assim, só de eu pensar que eu poderia não ter passado. E que se eu não passasse, eu teria que falar para as pessoas. E se eu falar para as pessoas ia ser muito ruim, eu já nem tentei. Entendeu? Tipo assim, e isso é típico do pensamento ansioso. É sempre pensar no pior dos casos. No pior dos casos, isso vai acontecer. No pior dos casos, isso ou aquilo, né? E isso é Uhum. muito típico, né? Sendo que quando a gente faz isso, cada vez o desafio parece maior. E parece maior. E parece maior. Quando a gente enfrenta a primeira vez, e quando vem a segunda, a gente pensa, eu já fiz a primeira vez, então esse próximo vai ser melhor, esse aqui vai ser melhor, esse aqui vai ser melhor, né? Então, o primeiro ponto é isso, é que a gente sempre acha que, putz, se eu perder um semestre na faculdade, acabou minha vida. Se eu me formar um ano depois, acabou minha vida. Sendo que o que acontece? A gente esquece, às vezes,
do objetivo. Qual é o Uhum. objetivo da faculdade? Lhe preparar para o mercado de trabalho. Sendo que o que acontece? Às vezes a pessoa fica com tanta pressa de querer fazer as cadeiras logo, de querer adiantar, de querer se formar logo, que aí ela não foca em se tornar um bom profissional e ela se forma e não está preparada. Enquanto que Uhum. se às vezes ela fizer a faculdade mais devagar, experimentar melhor da faculdade, fazer atividades extracurriculares, conseguir um estágio, conseguir um emprego, e por causa disso atrasar ali um semestre, um ano, aí ela vai sair pronta. Tá entendendo? Uhum. Então, às vezes, a gente troca as bolas, a gente acha que, tipo, quanto mais rápido eu fizer, melhor. Sendo que a universidade é muito para além da sala de aula. Tá entendendo? É muito para além de terminar logo e fazer mais rápido que puder, porque a galera que eu mais vejo que fez dessa forma está pior no mercado de trabalho, e a galera que eu vi que fez mais tranquilo, teve mais experiência, está melhor. Entendeu? Então, assim, tentem se atentar também um Sim. pouco a isso, sabe? E com essa mentalidade, né, que você disse, que a gente está trazendo, que, claro, não é a mentalidade do eu sou um lixo, muito pelo contrário, eu errei, tá tudo bem, é um processo, vamos em frente e tal, vamos aproveitar, né, todas essas evoluções, fica muito mais fácil de você conseguir atingir os seus objetivos. É o que você falou. A gente não pode tirar o olho do objetivo tipo, falar, meu, não, só quero fazer aqui rapidão e já era, meio que aleatoriamente. Não. Qual que é o seu objetivo? É virar um bom profissional, né? Enfim, tá preparado realmente para quando a oportunidade chegar, você já responder e tá ali, né? Chamar na responsabilidade realmente, pegar e falar, meu, tá tudo certo, essa oportunidade é minha e eu vou e vai dar tudo certo. E realmente se dá bem no mercado de trabalho, ótimo. Então, não tira os olhos disso, né? Tenta ver mais por esse ângulo, porque, de novo, com essa mentalidade, obviamente trabalhando duro, né, aproveitando o processo, se tornando cada vez mais uma pessoa habilidosa, habilidade técnica e habilidade comportamental, você vai ter mais facilidade de chegar no seu sonho, de chegar no seu objetivo, né? Não é uma parada de coach, assim, ah, não, tá tudo certo. Mindset preparado e é isso, eu montei uma startup, tô milionário. Não é, mas ter essa mentalidade de que você está num processo de evolução sempre vai facilitar as coisas. E isso também ou melhor, isso também vem das habilidades comportamentais. E por último, para a gente ir finalizando já esse Skill Podcast, a gente falou de, vou seguir o que tem, né, essa coisa de dinheiro, porque é só o que é o dinheiro que dá, que é o importante e tudo mais, e, né, enfim, a gente falou de todas essas questões, mas acho que vale muito a pena a gente também citar, Lívia, que depois que passa todas essas perguntas, depois que você entende esse processo, né, depois que você realmente se aprofunda ali, aumenta a sua performance geral, você vai estar, possivelmente, com os exercícios que a gente falou e tudo mais, fazendo o que você realmente gosta de fazer. E aí, não é nem o horizonte, mas assim, o limite que você vai poder atingir é muito maior, né? Aquela coisa de você falar, meu, eu vou conseguir ser muito melhor, vou atingir um potencial muito maior fazendo uma parada que eu gosto, realmente dando certo, né? E investindo nisso, do que se eu fosse ficar limitado. E outra, né, Lívia? A gente também não vai conseguir agradar todo mundo sempre, então crítica vai ter, vão falar mal às vezes, mas se for parar por isso também, pô, aí não vai a lugar nenhum. Isso, exatamente. Assim, é o importante é a clareza disso. Quando a pessoa faz uma coisa que ela realmente gosta, que ela se identifica, as perspectivas disso dar certo e a pessoa ser mais realizada profissionalmente são absurdamente maiores. É muito engraçado porque tem gente que não tem medo de fazer uma profissão que odeia, porque dizem que é local seguro, mas morrem de medo de fazer uma coisa que elas amam. Tá entendendo como isso é louco? Às vezes a gente fala, não, eu tô super disposta a fazer medicina, por mais que eu tenha, sei lá, pavor a sangue e não goste de, sei lá, de tudo isso que envolve a profissão, mas dizem que é coisa segura, então eu tenho coragem de ir. Mas fazer o que eu realmente amo, não. Aí é muita loucura. Entende como é uma lógica meio torta? Que às vezes a gente tá. Tem um discurso do Jim Carrey que ele fez numa universidade americana que ele fala o seguinte: que o pai dele tinha tudo para ser um ótimo comediante, mas ele não tinha coragem, então ele foi, eu não lembro qual era a profissão agora, foi tipo contador. Era um curso mais Uhum. administrativa, nada a ver com comédia. E aí o pai dele foi, não sei o que, trabalhou, e aí quando o Jim Carrey era criança, o pai dele faliu. Tipo, perdeu muito dinheiro e tal. Ele falou assim, cara, se eu posso falir fazendo uma coisa que eu odeio, eu vou falir pelo menos fazer uma coisa que eu adoro. Entendeu? Tipo assim, se for pra apostar, porque toda escola profissional é uma aposta, é melhor eu apostar lá, pelo menos eu vou curtir o que eu tô fazendo, tá ligado? Então, esse discurso dele foi uma coisa que chamou muita atenção, assim, cara, eu posso dar muito errado fazendo engenharia civil, fazendo direito, Uhum. fazendo medicina, fazendo concurso público, eu posso dar muito ruim.
É melhor dar muito ruim na coisa, pelo menos que eu gostei de fazer durante o processo, sabe? Sim, demais. E aí você entra naquela coisa do flow, né? As coisas fluem muito bem. Por exemplo, eu aqui trabalhando agora com o Wild Rift, não tem ainda uma base de dados gigantesca, né? Porque o jogo acabou de ser lançado. E assim, pra mim, ó, vou ter que fazer tudo na mão, vou ter que montar milhões de planilhas pra fazer as paradas. Legal, vai ser ótimo, mete uma música e vambora, sabe? Seria uma coisa que se fosse num trabalho regular, eu vou ter que fazer um monte de planilha de venda de alguma coisa. Eu ia ficar louco, eu não ia aguentar fazer planilha. Eu não sou o cara da planilha, né? Então, a gente entra nesse flow, a gente faz as coisas realmente animado e você nem pensa direito pra fazer, consegue fazer bem, assim, não pensa direito no sentido que você não fica naquela de nossa, que ruim, que chato, que, enfim, né? Você vai, faz a parada e tá tudo certo, se diverte, enfim, é uma coisa muito mais feliz, né? Que nem você falou, Olivia, que é uma preocupação sua, né? No mercado de trabalho do que se fosse uma coisa mais durona, né? E claro, sempre a gente tem que ter essa humildade para continuar evoluindo, porque se você achar que você já é muito bom também, que seria o outro lado do espectro, possivelmente você ainda não é. Ou pelo menos você pode ser muito bom, mas alguma coisa tem ainda a evoluir. Sempre vai ter. Sempre vai ser uma prática. Habilidade técnica ou habilidade comportamental sempre vai ser uma prática. Então a gente saber que, meu, sei fazer isso bem, realmente tenho. Sou habilidoso aqui, né? Tô crescendo, tô ficando cada vez mais habilidoso, porém com humildade sempre para continuar evoluindo. E é isso. Muito obrigado, viu, Lívia, por ter colado aqui mais uma vez no Skill Podcast, dado aulas a todo mundo que está nos assistindo. E deixa aí agora o seu salve final. Salve, pessoal. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? E lembrem disso, você pode dar muito errado numa coisa que você não gosta. Então é melhor dar errado numa coisa que você gosta. É isso, é isso. Fica com essa, então. Toma esse tapa na cara. No bom sentido, né? Que eu acho que foi na minha também. Sorte que eu já tinha feito isso antes, já tinha tomado tapa desse antes. E tá tudo bem. E claro, convido você também a se inscrever aqui, seguir nas plataformas todas da GG Educate, porque toda semana a gente tá postando conteúdo novo, sempre falando de habilidade comportamental e o quão essenciais, o quão importantes elas são para você aumentar a sua performance, ter mais chance de vitória e, claro, sempre controlar melhor tudo que você vai fazer. Demorou? É isso, um grande abraço, a gente se vê numa próxima e tchau!